Pessoal, vamos aí falar um pouco sobre o nosso conteúdo agora de vetores, né? Só para vocês entenderem um pouco, né, sobre vetor, vou falar aqui o que é uma grandeza escalar, né? Uma grandeza escalar é alguma coisa que para você descrevê-la, você simplesmente utiliza um número, né? Uma unidade e a sua unidade, né? Por exemplo, idade. Quando você vai falar a idade de uma pessoa, você usa um número. Essa pessoa tem 20 anos, né? Então, esse número com essa unidade descreve isso que a gente chama de grandeza escalar. O peso, essa pessoa pesa 80 quilos, né? Então 80 quilos, ou seja, um número e a unidade. O tempo, 2 horas, né? Volume, 3 litros, né? Então isso é grandeza escalar, né? O que é grandeza vetorial, né? Grandezas vetoriais são grandezas que, para descrever alguma coisa, você precisa informar, além do número, né, a direção e o sentido, né? Nós vamos falar mais sobre isso para vocês entenderem melhor o que é essa ideia de grandeza vetorial. Então, não basta apenas um número, né? Você precisa falar de direção e de sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar esse exemplo aqui, ó. Imagine dois carros andando em uma pista, um com velocidade de 10 metros por segundo e o outro com uma velocidade de 11 metros por segundo. Eles vão bater em algum momento? Quer dizer, essa informação ela está imprecisa, né? Com apenas a velocidade dos carros, eu não posso concluir se eles vão ou não vão bater, né? Então, a gente precisa de outras informações, né? A velocidade, ela simplesmente, né, não vai me permitir dizer se os carros vão ou não bater. Então, eu preciso falar sobre direção, preciso falar sobre outras coisas, preciso falar sobre o sentido, né? E é isso que vai diferenciar essas grandezas escalares de grandezas vetoriais, né? São grandezas que precisam de outras informações, né? Vamos lá, falando de vetor, representações de vetor. Os vetores são representados de forma simples com setas, né? Então você tem setas representando os vetores. Elas têm um ponto, que é a origem do vetor, né? Um ponto onde o vetor começa e um ponto onde o vetor termina, né? E isso é a representação de um vetor, né? O módulo, o comprimento do vetor é o tamanho dele, né? E aí a gente tem outras duas informações que são de direção e sentidos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O vetor ele é nomeado em grande parte dos casos por uma letra com uma seta em cima. Depois a gente vai ver também essa representação, né? Mas basicamente é isso aqui, ó. Você tem uma letra minúscula aqui com uma seta em cima representando o vetor, nesse caso que está indo de A para B, né? Então a característica do vetor, como eu estava falando, o módulo, que é o tamanho dessa seta, né? O módulo é o tamanho dessa seta, né? Ela representa o escalar, o número, né? Esse número associado ao vetor. Então, por exemplo, um vetor que representa a velocidade de 11 metros por segundo, né? Se você desenhar essa seta, ela vai ser maior do que o representa a velocidade de 10 metros por segundo. Então, a representação, o tamanho do vetor, o tamanho da seta, é o que a gente chama de módulo, né? Então, ela é geralmente positiva e a gente representa ela dessa forma aqui, ó, módulo de V, módulo do vetor, né? Quando a gente tem um módulo, essa representação das barras, com o vetor dentro, a gente está falando do módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor. O que é a direção? A reta associada à seta, né? Logo, tomando como exemplo o plano, poderia ser direção nordeste, sudeste. Vou voltar aqui na tela anterior, né? A direção é pensar na reta que está em cima desse vetor, né? A reta que está em cima desse vetor. E o sentido já é diferente. Ele está indo de A para B ou ele está vindo de B para A. Então, nesse caso, o vetor está indo de A para B. Então, existe uma diferença entre direção e sentido, né? Então, a direção é a reta, né? Quer ver? Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Vou colocar aqui o quadro aqui, só para desenhar alguma coisa para vocês entenderem a diferença entre essas três características do vetor. Então, olha só aqui, ó. Então, se a gente tiver aqui o plano cartesiano, vamos pensar o plano cartesiano aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B.
E aqui eu tenho o vetor, né? Opa, vamos supor que o ponto B está aqui. Ó. Deixa eu mudar um pouco. Isso. E vamos supor que esse aqui é o vetor V. Né? Quando eu falo o módulo do vetor V, né? Então essa ideia de módulo é o tamanho do vetor, é a distância entre o ponto A e B. Né? Basicamente é isso, é a distância entre o ponto A e B. Né? O módulo do vetor, né? Ele vai ser a distância entre os dois pontos ali, o ponto de início e o ponto de origem. Certo? Isso é o módulo. A ideia de sentido e a ideia de direção. Né? Quando você fala de direção, é o seguinte: existe uma reta, né? Existe uma reta. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui. Existe uma reta que vai vir aqui, vai passar em algum ponto aqui. Ela vai passar no ponto A, vai vir aqui e vai continuar aqui, ó. Isso é em relação à direção, né? Isso é a direção. Então, a reta determina a ideia de direção. Agora, o sentido é outra coisa. O sentido é o seguinte: o vetor está indo de A para B. Isso é sentido. Se ele tivesse vindo de B para A, era sentido oposto. Então, a ideia... A direção é você imaginar o seguinte. Ó, você tem, por exemplo, uma rua. Imagina isso aqui, uma rodovia na horizontal. Então, a ideia de horizontal aqui, ela fala da direção. Se um carro está se deslocando nessa direção horizontal, ele pode estar indo para a direita ou ele pode estar indo para a esquerda. Isso é a ideia de sentido. Então, a ideia de direção é que existe um deslocamento, por exemplo, nesse caso, horizontal. A ideia de sentido é falar se está indo para a direita ou para a esquerda. Então, a ideia do sentido está muito associada com essa ideia da seta. Né? Está indo para cima, está indo para baixo, está indo para a esquerda, está indo para a direita e assim vai. Né? Beleza, vou falar mais algumas coisas aí. Ó. Dois conceitos aqui, ó, duas ideias. Né? Vetor unitário. O que é um vetor unitário? Vetor unitário também é chamado de versor. Né? Como eu disse aqui no quadro, né? Como eu disse aqui nesse quadro aqui, o módulo desse vetor aqui é a distância entre o ponto A e B. Né? Então, por exemplo, assim, eu posso ter diversos pontos. Por exemplo, eu posso ter um ponto C aqui e um vetor até chegando aqui no ponto D. Então, aí esse aqui eu vou chamar, por exemplo, de vetor R. O módulo do vetor R é a distância entre os pontos C e D. Né? O ponto C vai ter lá suas coordenadas, o ponto D vai ter as suas coordenadas, e você vai calcular essa distância. Essa distância pode dar 10, essa distância pode dar 5, essa distância pode dar 20. Agora, quando a distância entre os dois pontos for igual a 1, quando a distância for igual a 1, a gente chama esse vetor de vetor unitário. Então, o vetor unitário, né, ele é o vetor que tem módulo igual a 1. É isso que é um vetor unitário, ou seja, um versor, ele é chamado de vetor. É quando você calcular o módulo dele, ou seja, a distância entre os dois pontos, e essa distância for igual a 1. Beleza? Vetor no plano. Quando a gente representa um vetor no plano, a gente representa o vetor a partir de duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Né? Isso é a representação do vetor no plano. Né? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui de novo no quadro para a gente falar de exemplos. Então, olha só aqui. Ó, vamos pensar vou colocar aqui de novo um vetor indo do ponto, vou chamar aqui de ponto A, e vou chamar esse ponto aqui de um ponto B. Né? Então, o vetor V. O vetor V, ele também pode ser representado assim, é o vetor que vai de A para B. Então, ele pode ser representado assim, certo? Então, a representação do vetor, ela depende muito dessa questão das coordenadas dos seus pontos. Vou chamar, por exemplo, isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 1 também. Vou chamar o ponto B, essa coordenada aqui de 3, e no Y aqui, ó, eu vou chamar essa coordenada aqui de 4, por exemplo. Então, o ponto A é o ponto 1, 1. O ponto B é o ponto 3, 4. Lembrando que aqui é o valor de x, então por isso que é o 1 do A está aqui, o 3 do B está aqui, e esse aqui é o eixo Y. Né? Então, como que eu represento o vetor V? O vetor V ele vai ser representado assim, ó.
Olha só, a coordenada x dele, ela está variando entre 1 e 3, ó. Então, ela está variando entre 1 e 3. A coordenada y dele está variando entre 1 e 4. Então, para estabelecer as coordenadas do vetor v, basta você fazer, as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, é assim que a gente estabelece a coordenada do vetor. Então, aqui, ó, o vetor v, ele vai ser as coordenadas do ponto B, que são 3 e 4, menos as coordenadas do vetor A, que são 1 e 1. E aí a gente tem, ó, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3. Então, isso aqui é a representação do vetor. Então, o vetor no plano, né, coordenada x e y, ele vai ser representado assim. Observa o seguinte, né? No plano existem infinitos vetores que são iguais ao vetor v, né? Então, se eu fizer aqui no plano, né, o meu vetor v, ele está aqui, ó, né? Esse vetor v que eu estou falando aqui, ó, ele está aqui, ó, vindo de A para B. Esse é o vetor v, né? Mas existem infinitos outros vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido, todos eles, ó, aqui não está muito bem feito, né, por causa da mesa digitalizadora. Mas imagine todas essas setas que eu fiz aqui, são setas que têm a mesma inclinação, elas estão indo na mesma direção e todas elas têm o mesmo tamanho. Todos esses vetores aqui, eles podem ser escritos como vetor v. Então, a representação do vetor, ela não é presa num determinado lugar, né? Você tem uma direção e um sentido. Lembrando da direção, imaginar uma reta aqui, ó. É uma reta que forma um ângulo x aqui. Vamos pensar assim. Qualquer vetor que formar o mesmo ângulo x aqui, ele está na mesma direção. Sentido. Ou ele está subindo ou ele está descendo. Então, todo vetor que estiver subindo nessa mesma direção aqui vai ter também o mesmo sentido. E se ele tiver o mesmo tamanho, ou seja, se ele tiver essas mesmas coordenadas aqui, ele tem o mesmo módulo. Então, todo vetor que você desenhar no plano, né, no plano aqui no caso é o x e y que a gente trabalha aqui, ó. Todo vetor que você desenhar no plano que tem as mesmas coordenadas, a mesma direção, que é essa linha, essa reta que está em cima do vetor aqui, e tiver o mesmo sentido, são vetores iguais, né? Então, a representação, um vetor, na verdade, quando você fala um vetor, você está definindo uma infinidade de situações no mesmo plano, certo? Aqui, ó, aqui só para falar o seguinte, ó, aqui é isso que eu falei das coordenadas do vetor, né? Então, ó, o ponto A, que é o ponto inicial, o ponto B, que é o ponto final. Então, um vetor que está indo de A para B é só fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. É assim que a gente determina, então, as coordenadas do vetor aí. Vamos fazer alguns exemplos aí, então. Vou resolver esses exemplos aqui, ó.